Aê, agora sim. Vai. Caiu, caiu, caiu. Não, Hoje, gente, a gente fica Não, da posição, isso. é, Acho que fica fazendo uma mandinga aqui pra gente. eu até pensei que fosse a minha conexão, mas foi a sua. Foi a minha, eu não sei, É, porque eu moro aqui num ponto meio alto da cidade. sim. E tá ventando, sabe? Aí quando começa Hum, assim, ventar, fica um pouco instável. Qualquer coisa, se é. ficar muito ruim, cair de novo, a gente adia. Só que para a gente conseguir uma data na agenda, a gente coloca super Ah! ocupado, Mas vai dar nossa, certo. Vai dar misericórdia. certo. Vamos dinamizar a nossa live, porque a gente tem bastante pergunta para responder aí Sim, para o temos. povo. Então, assim, deixa eu falar assim do conceito da ultracavitação. Então, o conceito de ultracavitação ele é muito nacional. Pela literatura internacional, você não vê uma definição e nenhum norte do que é ultracavitação. E muita gente confunde o que é uma ultracavitação. Na verdade, a gente não tem ainda uma definição. Eu, Fábio Borges, tenho um entendimento do que é ultracavitação. Isso eu já tinha há um tempo, mas como a gente vira, Deus faz com que a gente vire referência de alguma coisa. Então, no meu livro, publicado em 2016, Terapêutica e Estética, eu Eu coloquei tenho esse. todos. Isso, sim, eu coloquei esse conceito lá. Eu estou escrevendo a terceira edição do Dermato Funcional, se Deus quiser, no fim do ano vai estar aí. Então, o conceito de ultracavitação ele é muito simples. Para que eu tenha um efeito de ultracavitação, eu tenho que ter um efeito ou uma potência ou uma intensidade de onda sonora no local, na área alvo, acima de 3 watts por centímetro quadrado. No conceito básico de ultrassom, quando a gente utiliza um equipamento de ultrassom, quando ele entra no tecido, ele já começa a sofrer perdas. Então, o entendimento além é que se na gordura, por exemplo, chegar exatamente 3 watts por centímetro quadrado, também é considerado ultracavitação. Quando eu utilizo um equipamento de ultrassom tradicional, o Mantus, o clássico Mantus, que tinha uma dose que só ia até 3 watts por centímetro quadrado, o Mantus era classificado como um equipamento de ultrassom de alta potência. Então, os equipamentos clássicos da fisioterapia, os avatares, não tinha um avatar da KLD? Os Tínhamos Sim, então o Avatar 3, 2, enfim, eram equipamentos cuja quatro, dose. que era assim Isso, também, que foi o primeiro sim, ultrassom de três, né? Era, sim, 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 que sim, teve no sim. mercado. Sim, isso é histórico. Então, o equipamento cuja dose só vai até 2 watts por centímetro quadrado, que é o equipamento clássico da fisioterapia, ele é considerado como ultrassom terapêutico. Falando um pouco da história, quando existia só ultrassom terapêutico, a dose do ultrassom da fisioterapia, mundialmente falando, era só até 2 watts por centímetro quadrado. Só até 2 watts por centímetro quadrado. Porque o ultrassom terapêutico não é para destruir nada, não é para lesionar nada. Até que um dia, a cirurgia plástica de lipoaspiração evoluiu para a hidrolipoclasia que a gente tem hoje. A hidrolipoclasia clássica era feita com uma cânula de lipoaspiração, onde na ponta dela tinha o equipamento de ultrassom. Era um emissor de onda sonora de 3 watts por centímetro quadrado. Ou seja, o que era de 2 terapêutico, agora era de 3 na ponta de uma cânula de lipoaspiração. Só que esse de 3 ele era altamente lesivo. Não era terapêutico, era lesivo. Só que era um equipamento de ultrassom acoplado ao instrumento cirúrgico, na mão de um médico dentro do centro cirúrgico. Então, estava permitido porque o médico queria lesionar o tecido gorduroso. Isso era a hidrolipoclasia clássica. Só que essa cânula ela era cara. Era um objeto caro. A própria indústria ela confeccionou o equipamento de ultrassom externo. E aí surgiu a hidrolipoclasia com ultrassom externo, que era feito pelo enfermeiro, era feita pelo médico dentro do centro cirúrgico. Então, o ultrassom da ponta da cânula ficou agora igual ao equipamento de ultrassom terapêutico, só que ele ia até, isso aí, ele ia até 3 watts por centímetro quadrado. Só que ainda era um equipamento de ultrassom usado pelo médico dentro do centro cirúrgico. Então podia. Só que o próprio médico retirou esse equipamento do centro cirúrgico e levou para o seu ambulatório.
Então, a partir de agora, havia ultrassom terapêutico até 2 watts por centímetro quadrado, usado pelos fisioterapeutas, era o ultrassom terapêutico clássico, mas também existia o ultrassom de hidrolipoclasia não aspirativa no ambulatório do médico. E aí, para esse ultrassom ir parar com uma cópia na China, e a partir daí expandir para o mundo inteiro e povoar todos os ambulatórios. E aí, nosso país, como respira a estética e fica antenado no que há por aí, começou aqui também o uso de equipamentos de ultrassom com 3 watts por centímetro quadrado de potência. E aí, um equipamento que revolucionou o mercado foi o Mantos. Então, quem está aqui e, de repente, não conhece a história do equipamento de ultrassom de alta potência no Brasil, o Mantos, ele fez história, porque enquanto começaram a surgir alguns equipamentos com uma erazinha pequenininha, de 3,5 watts por centímetro quadrado, isso aí, era só um desses. E aí o tempo de aplicação era gigantesco. O Mantos veio com uma proposta de 3 cerâmicas no único cabeçote. Uma ideia assim fantástica, e logo foi reproduzido, logo foi copiado por várias outras empresas, e a gente hoje tem aí vários equipamentos similares, e claro, aí houve uma evolução. Só que esse conceito de ultrassom, que vai até 3 watts por centímetro quadrado, é ultrassom de alta potência. E aí houve uma evolução para equipamentos que conseguiam produzir uma dose de ultrassom acima de 3 watts por centímetro quadrado. E isso começou com os equipamentos focalizados. Então, o equipamento focalizado, ele naturalmente consegue produzir um grau de lesão muito maior no tecido gorduroso, porque a dose é concentrada num único ponto e é muito maior. Tem equipamento de ultrassom focalizado que consegue gerar 20 watts por centímetro quadrado numa área igual à pontinha do meu dedo. Simples assim. Então, esse equipamento focalizado, ele consegue jogar esse nível. Só que você também tem equipamento plano, que consegue produzir uma dose acima de 3 watts por centímetro quadrado. E aí, quando eu fui na KLD, conversando lá com o engenheiro mostrou para mim por quê. A KLD estava recebendo muitas críticas. O Cavix estava recebendo muita pancada. É um ultrassom piorado, um ultrassom disfarçado, isso é história, é para enganar o povo, porque nesse mercado há uma guerra muito grande entre as empresas e muita gente que muitas vezes não tem capacidade para inovar, prefere criticar a inovação dos outros. E quando eu fui na KLD, eu sentei com o engenheiro e ele me explicou o seguinte. Quando os equipamentos de ultrassom clássico e tradicional... Eu estou ouvindo um barulho. Você está ouvindo um barulho? Parece alguém mamando uma chupeta. Parece alguém que está chupando mamando uma madeira? Não, parece um ultrassom pulsado, né? Deixa eu tirar o meu fone. Não, vou tirar o meu fone para ver se é o meu. Bom, tirei meu fone. Agora eu estou ouvindo lá no fundo. Bom, então, aí eu fui na KLD. Então, deixa eu contar o que o engenheiro me contou sobre ultrassom. Para quem está aqui na live, para você entender um pouco do que é um equipamento de ultrassom. Deixa eu pegar o ultrassom, peraí. Nós temos ultrassom e nós temos ultracavitação. Agora parou, né, gente, o barulho? Agora parou. Parou? Bom, eita. Parece uma interferência no som. Uma vez aconteceu isso comigo, era falta de fone. Talvez eu colocar um fone. Canta um corinho de fogo aí enquanto eu vou pegar aqui o ultrassom, vai. Tá, ó, gente, vamos lá. Se o barulho não atrapalhar, a gente vai continuando. Então, ó, o Fábio foi lá pegar um ultrassom comum pra gente ver a diferença. Eu até trouxe uma aguinha aqui, ó, no começo da outra live que não ficou gravado. Eu trouxe uma aguinha aqui porque o Fábio adora fazer aquele teste do tipo teste que não podemos fazer em casa. Sabe tipo aqueles programas de TV que fala, não faça isso em casa. Então, teste da névoa, não faça isso em casa. Mas aqui a gente pode fazer. Eu trouxe até uma aguinha, depois se der tempo,
a gente pode colocar a probe aqui, a gente coloca um pouquinho de água e aí filma para eles darem uma olhadinha como que faz. Legal. Mas deixa eu explicar aqui para quem está aqui na live. Esse aqui é o equipamento de ultrassom, é o meu Cabex. Aqui na frente, é uma região, tem um tamanho específico, agora não lembro qual é o tamanho, que é chamado campo próximo. Campo próximo porque é próximo do cabeçote. Mais à frente, tem uma outra região chamada de campo distante. Distante do cabeçote. Campo próximo, campo distante. Esses dois campos, eles produzem um comportamento ultrassônico muito diferente. Isso, campo próximo e campo distante. Então, aí onde está a parte roxa, seria o campo próximo. Onde começa a parte branca, o campo distante. No campo distante, onde está a parte branca aí que você está vendo aí da Bianca, o ultrassom ele se comporta de maneira mais homogênea, mais igual. Eu não tenho muita variação de intensidade de onda sonora no campo distante. Então, distante do cabeçote, o ultrassom é meio que igual. Mas na parte roxa, no campo próximo, o ultrassom ele é altamente irregular, altamente instável. A potência do ultrassom, ora sobe e sobe muito, e ora desce e desce muito. Ele é totalmente irregular. Essa irregularidade é chamada de BNR, taxa de não uniformidade do feixe ultrassônico. Essa desuniformidade, essa bagunça do ultrassom, ela é medida, ela é mensurada. Então, próximo do cabeçote, onde a Bianca estava mostrando aí que seria essa parte roxa, próximo do cabeçote, o ultrassom é todo irregular. Há regiões nessa parte onde a dose sobe e sobe muito, o ultrassom fica muito intenso. Mas há regiões que ele fica muito fraquinho. Então ele sobe e fica muito intenso, desce e fica fraco, sobe e intenso. Então ele tem regiões que eu tenho picos de intensidade, a intensidade fica muito alta. E há regiões onde ela fica muito baixa. E essa região, essa desuniformidade, ela é medida. Um exemplo. Normalmente, quando você compra um equipamento de ultrassom, a taxa de não uniformidade do feixe mede mais ou menos de 4 a 5. 4 a 5. Cabeçote de ultrassom, você vai ver BNR 4, 5. Quer dizer o quê? Se eu tem que ser menor que 8. 1 watt por centímetro quadrado. Então, eu peguei meu equipamento e ajustei 1 watt por centímetro quadrado. Nas regiões onde eu tenho pico de intensidade, essa dose de 1 watt por centímetro quadrado, ela é multiplicada por 5, se a NR for 5. Mas na região baixa, ela é diminuída em 5. Então, nas áreas onde eu tenho pico de intensidade, ele é muito forte. Muito forte. Multiplica por 5. Mas nas regiões onde ela tem baixa intensidade, diminui de 5. Então, nessa parte roxa, que a Bianca está mostrando, é o campo desuniforme do ultrassom. Eu tenho picos e depressões de intensidade, que é a BNR. Se a BNR for 5, onde eu tenho pico, ela vai a 5 vezes mais. Onde eu tenho depressão, ela vai a 5 vezes menos. E aí, se eu deixo esse cabeçote parado na pele da paciente, aonde eu tenho as regiões de pico, a dose vai a 5 vezes mais. Isso, a 5 vezes mais, por exemplo. Aonde eu tenho depressão, ela vai a 5 vezes menos. Mas, se a Bianca mexer o cabeçote, se ela movimentar o cabeçote na pele, as regiões alta e baixa, isso, elas começam a se entrelaçar. Aonde eu tenho áreas de pico de intensidade, eu misturo com as áreas onde eu tenho baixa intensidade e eu tiro uma média. E essa média é a média terapêutica. Então, olha, se você utilizar o cabeçote parado, as áreas de pico de intensidade vão aparecer e podem queimar. Mas quando você movimenta o cabeçote,
você mistura áreas de alta intensidade com baixa intensidade. Perfeito. Movimentou o cabeçote, eu misturo tudo. E aí eu tenho uma média. Essa média é terapêutica. Mas, quando eu tive na KLD, o engenheiro, Marcelão, falou assim, Fábio, nossa BNR ela é 8. Diferentemente dos equipamentos tradicionais. Escrito BNR 8, desfoca, né? Eu acho que deu para entender que Sim. a ultracavitação da KLD, por ela ter uma BNR maior do que a dos equipamentos de ultrassom tradicional, mesmo que você movimente o cabeçote, a média produzida dentro do tecido adiposo, ela é uma média alta, e aí, segundo a KLD, a dose pode chegar a 4 watts por centímetro quadrado. Por isso que ela é considerada uma ultracavitação. Então, o entendimento básico da ultracavitação é, para ser uma ultracavitação, eu preciso que a dose no tecido-alvo seja uma dose acima de 3 watts por centímetro quadrado. Eu tenho um ultrassom de alta potência e há uma diferença entre ultracavitação e ultrassom de alta potência. Só que aí há um detalhe interessante, Bianca, que é no ultrassom de baixa potência. Aquele que dá zumbido. Esse é considerado uma ultracavitação, chama de ultracavitação de baixa, ou cavitador, enfim. Porque aí há um entendimento diferenciado em relação à frequência. 40 kHz é considerado a frequência de ressonância do adipócito. É aquela frequência que mais influencia no tecido gorduroso. Então, a ação do ultrassom de baixa no tecido gorduroso, em virtude da frequência de ressonância do adipócito, em torno de 40 a 80 kHz, conseguir influenciar muito no tecido adiposo, ele é considerado por muitos como uma ultracavitação, embora a dose não chegue até, não ultrapasse 3 watts por centímetro. Então, só para ficar claro, no entendimento clássico e básico, e o entendimento de Fábio Borges está no meu livro, é referência, para ser ultracavitação, no tecido-alvo, pele, gordura, ultrassom microfocado, que é um equipamento de ultracavitação. E é para pele. A ultracavitação clássica é para gordura, o tecido-alvo é a gordura. Então, no tecido-alvo, pele ou gordura, a dose tem que estar acima do 3. A exceção é o equipamento de ultrassom baixa frequência, o que dá zumbido, 40 kHz, em virtude dessa frequência, produziu uma influência muito grande no tecido adiposo. Ele é considerado por muitos como uma ultracavitação. Gente, ficou claríssimo, né? Para mim, ficou claríssimo. Tem vários estudos hoje, né? Falando, da Patrícia tem bastante estudo, porque ela tem bastante, né? Já começou com isso. Sim. Até ela contou isso na live que a gente fez 2 semanas atrás. Ela falou que ela amarrou três aparelhos, assim, 3 cabeçotes de ultrassom, amarrou, fez com 3 aparelhos mesmo, para ver o que aconteceria, né, ali no tecido, para ver quais eram os efeitos. Ela fez tem uns slides super bonitos dela que dá para ver ali né, em volta adipócito com a membrana rompida, porque aí outra dúvida que elas vêm trazendo é sobre a necrose, a apoptose, a lipólise. O aparelho que faz só lipólise, gente, tudo isso são conceitos que estão interligados, né? A apoptose pode induzir a necrose. A necrose pode acontecer independente. A lipólise sempre acontece, né? Deixa eu colocar uma coisa importante, Bianca, aqui é o seguinte. Quando a gente tem uma vasta literatura sobre um determinado tema, naturalmente a gente tem divergências. É comum. A gente tem muita divergência na radiofrequência. A gente tem divergência na criolipólise. E a gente também tem divergência no ultrassom. O ultrassom faz o quê? Apoptose, lipólise ou necrose. Ele faz os três. Os três.
O último artigo que eu vi sobre apoptose foi um publicado em 2005, onde ele utilizou ultrassom de 1 MHz no modo pulsado, 0,3 watts por centímetro quadrado, com 10% de ciclo de trabalho e 100 Hz de frequência de pulsação. Você sabe muito bem o que eu estou falando. E produziu apoptose. Tem outro trabalho, isso com ultrassom de 1 mega. Tem um trabalho do Palumbo, de 2011, que ele utilizou um equipamento de baixa frequência, o que dá zumbido, e produziu a apoptose. Então, a apoptose você vai ter ultrassom de baixa e ultrassom de alta. E necrose? Sim, porque depende da dose. Eu falei agora de ultrassom pulsado, que é um ultrassom mais light e só provocou apoptose, não necrose. Mas se eu utilizo uma dose de ultracavitação, eu lesiono, eu consigo romper a membrana do adipócito. A ultracavitação, se ela for de baixa frequência, ela bate no adipócito e mecanicamente ela consegue romper a membrana. Mas se ele for de alta frequência, ele cozinha a membrana do adipócito e também causa lise, só que é uma lise térmica na membrana do adipócito. Então, olha, se você pensar em onda sonora, você vai ter lipólise, que tem artigo que fala em lipólise, poucos, mas tem. Você vai ter necrose, depende da dose, ultracaptação causa necrose, mas você vai ter também apoptose. E é comum o seguinte, se eu tenho um equipamento como o da KLD, por exemplo, na parte mais próxima do cabeçote, onde a dose normalmente ela é mais forte, eu certamente terei necrose. Mas à medida que a onda vai se afastando do cabeçote e vai perdendo força, certamente eu tenho apoptose, lipólise. Então, fica presa a isso. Você tem que estar presa na diminuição do tecido adiposo, ou por necrose, ou apoptose, ou lipólise. E tudo isso vai acontecer porque a literatura dá respaldo. Então, se alguém falar para você assim, não faz lipólise, faz. Tudo faz lipólise, né? Tem até um artigo agora de massagem modeladora, massagem mecânica causada pela vacoterapia. E dependendo do que você faz, ela pode induzir um processo de lipólise indireta, né? Sim. Estímulo mecânico de mecanotransdução, a onda de choque tem alguns trabalhos, né? O efeito de mecanotransdução, ele é muito enfatizado na onda de choque. E isso é colocado por alguns em massagens vigorosas como a massagem modeladora, os antigos vibromassageadores potentes. E hoje você tem aquela pistolinha que tem até um nome comercial, né? A gente está utilizando. Tem. Sim. Então, qualquer estímulo mecânico pode causar uma mecanotransdução, mas tem que ser um bom estímulo para poder fazer o efeito de. Entendeu? Então, assim, quando a literatura é vasta sobre um determinado tema, você vai ter esse. Então, assim, hoje, Bianca, com a minha experiência de vida profissional, acadêmica, literária, eu sou muito maleável, eu estou muito maleável acerca dos entendimentos. Então, quando alguém fala, não pode ser assim, tá, mas você está falando baseado em qual autor? Não, fulano falou. O que fulano falou, cara? Não, eu concordo com você, perfeito. Perfeito isso. Sim. E hoje, Bianca, eu tenho no meu material de aula, eu tenho dado oportunidade para o aluno, para ele ter acesso aos artigos científicos na sala de aula através de um QR Code. E eu costumo falar para o aluno, não diz que eu falei, não diz que eu falei. Claro, aqui é uma live, você pode até falar, mas na sala de aula, não diz que eu falei. Diz que eu mostrei um estudo que dizia isso. Simples assim. Vamos parar com esse. Aí tem professor que se coloca como dono da verdade. Não, é assim. É assim aonde, cara pálida? Mas tem um outro artigo que fala o contrário. Ei, você está falando baseado em quê, maluco? Não, não tem mais paciência. Não tem mais paciência. Quem está aqui, se você estiver em sala de aula comigo, você vai ter acesso ao artigo na hora. Sabe o que é lisura? Eu, passei da fase de ficar colocando, por exemplo, longo 2019. Só isso. Aí, porra, longo 2019. Longo, maluco. Longo publicou o quê? Porra, é foda, né? Então, assim, fica disso. Ou eu coloco o nome, eu coloco a referência
toda no slide, já coloca um QR Code para você ter acesso. Quer discutir comigo? Lê primeiro o artigo, depois você vem falar comigo. Se você não está acreditando no que eu estou falando, vai ler o artigo. Então, hoje, Bianca... Exato. E as interpretações também, né? As pessoas às vezes interpretam errado. Claro. Eu vejo muita gente falando hoje em dia... então, falando que não vai usar a ultracavitação porque não tem estudos suficientes. Que não vai usar a criolipólise porque pode dar uma hiperplasia paradoxal. Cara, então não liga o liquidificador. Fala assim, não liga o liquidificador na cozinha. Porque se a hélice soltar, ela pode decepar a sua cabeça. Então não usa o liquidificador nem na cozinha, porque tudo que liga na tomada tem um perigo potencial, então não faz nada. Sim, mas tem um detalhe, não é porque a hiperplasia adiposa, ela está quase 2% dos casos. Se essa pessoa for tomar um medicamento qualquer e ler a bula, vai ter tanto efeito adverso, com mais de 2%, senão ninguém tomaria remédio. Esse problema, efeito adverso, pode acontecer com qualquer aparelho, qualquer situação. O mais importante é você saber como evitá-los e, se acontecer, resolver o problema. Simples assim. É isso aí. Se você sabe resolver, você sabe tratar, você sabe o que pode acontecer. Se você sabe o que pode acontecer, sabe tratar, você sabe resolver. Ah, não sei resolver, tipo, né? Não sei dar ponto. Então, provavelmente você não está na profissão certa. Aí é outra coisa, né? Mas nós, na nossa profissão, se nós sabemos entender a intercorrência, a gente pode atender e resolver para o paciente, né? Aí tá tudo certo. O problema, Bia, é que muita gente na nossa área, claro, a gente é fisioterapeuta, a gente sabe que há um problema muito grande na formação dos profissionais. E aí, quando vai para a área da estética, a coisa tende a piorar, porque são vários outros profissionais. Tem o tecnólogo, tem esteticista de nível médio. Aí, pelo menos, esses profissionais, a esteticista de nível médio, a de nível superior, estudam bastante eletro. Mas a gente tem os outros colegas da enfermagem, farmácia, biomedicina, agora biologia. Não tem na grade a matéria de que vão buscar, depois da formação, um conhecimento de eletro. E aí que mora o grande perigo. Quem está aqui, meninas, meninos, procura estudar bastante eletro. Porque, primeiro, não é fácil, a literatura é divergente e tem muita gente falando muita besteira por aí. Muito cuidado, porque se você não tem conhecimento daquilo que você está utilizando, você pode sim se envolver em uma série de intercorrências, uma série de efeitos adversos e não conseguir resolver. Você tem que entender eletro para poder utilizar. Ah, professor, eu sou biomédico, na faculdade eu não tive nada, na pós-graduação foi nas coxas e eu não sei muito. Olha, muito cuidado. Foca no injetável, foca no quê, porque para usar saber eletro. O problema é que o biomédico, na faculdade, também não tem injetável, não, hein? Não tem nada. Não tem. É incrível. Eu conheço muito biomédico que faz um trabalho excelente. E até como um todo, né? Até com eletro. Mas olha, o caminho é longo, tem que estudar pra caramba. Assim como estudar injetável, eu fiz um curso de ácido, eu fiz um curso de botox e ácido hialurônico. Botox é uma bobeirinha, uma besteirinha. Uma besteira. Agora, ácido hialurônico dá BO pra caramba. Se eu tiver que fazer injetável, ácido hialurônico não praia. Mas botox eu vou fazer. Vou fazer ter outro curso de botox que vem em São Paulo. Eu quero conhecer. A hora que eu estiver entendendo muito de botox, eu vou conseguir linkar muito bem com um aparelho de eletro para saber se ele pode ou não tirar, prejudicar, interagir. O que vai acontecer, né? Com isso é uma dúvida que a gente tem também, né? O que vai acontecer se eu aplicar o Botox e logo em seguida fizer uma radiofrequência? O que vai acontecer? Eu já ouvi gente dizendo que conseguiu tirar o Botox com a frequência. Olha, é bom verificar muito bem a metodologia de avaliação de resultado para ver se fez mais alguma coisa, que Botox que fez, como fez, porque é apenas calor. Se o calor retira Botox,
muitas vezes até uma atividade física, também tiraria o Botox. Hoje a gente está às voltas com ozônio tirando o Botox. E aí, na minha experiência, tira mesmo. Como? Por quê? Não tenho a menor ideia. Vou começar a fazer agora uma pesquisa em São Paulo para colocar isso à prova. Tentando entender o que é. Tentando entender como... Qual a interação que acontece ali, né? Que foi? Qual é a interação que ocorre ali? Interação química? Da radiofrequência, da onda elétrica? O que acontece? A gente não sabe, né? Realmente. É verdade. Ó, a Marcelo Tozon está aqui, parceiro lá de Passo Fundo. Fabiana Gonçalves está aqui, faz um trabalho muito bom de hidrolipoplasia. Tá só elogios aqui, professor Fábio, te amo, onde você dá curso. Tá só o pessoal mandando aí. Fica aí, tem pergunta desse povo aí? Vamos responder perguntas desse povo? Tenho 2 perguntas aqui, ó. Nossa, gente, não, isso não é pergunta, tá? O pessoal tá falando, isso é modinha, isso é... Bom, enfim, não são perguntas. Não sei, tá escrito assim, ó, tudo agora são modinhas na estética, sem artigo. Tudo agora é ozonioterapia. Ozônio é legal, gente. Ozônio é muito legal. Deixa eu falar uma coisa sobre o ozônio e sobre outras coisas. A criolipólise veio e tá aí até hoje. A radiofrequência não vai morrer nunca. Você sabe o que dá longevidade a um recurso? É a literatura. Quando há literatura para respaldo, o recurso fica por muito tempo. A criolipólise está aí porque tem respaldo na literatura. E o ozônio vai ficar, hein? É bom começar a olhar para o ozônio com outros olhos, porque vai ficar. Sabe por quê? Tem muita literatura dando respaldo. Inclusive, a gente publicou agora um trabalho na estética, onde eu coloquei a estética brasileira num artigo científico. É revisão, mas com muita opinião minha do que a gente está fazendo. E tá vindo umas coisas aí, ozônio na cirurgia plástica. Sim, enfim, eu acho muito válido. Eu acho muito válido. Sim. Né? Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, mas você não tem que publicar artigo com a sua opinião. Eu acho que tem. Pessoas que têm experiência não saiu da faculdade, vai publicar. E também não, mas assim, Fábio Borges, gente, um cara tem experiência com eletroterapia. Eu costumo falar que a eletroterapia é a raiz, a nossa, né? Outro dia eu recebi um convite para dar aula. Bianca, eu queria que você desse uma aula de hidrolipoplasia, de eletrolipólise. Eu falei, não, eu dou aula de eletroterapia. Aí eu explico o que é a corrente elétrica, de onde ela veio, do peixe elétrico lá. Eu explico tudo como funciona, né? E hidrolipoplasia não é, além de não ser eletroterapia, seria uma eletroterapia aplicada, então, aos tratamentos, porque a nossa eletroterapia é a raiz, a gente ensina as bases. Então, uma pessoa igual o Fábio, que tem essa bagagem, poder publicar a opinião dele sobre um estudo de caso que ele fez, uma opinião sobre o ozônio, uma opinião sobre a ultracavitação. Olha, o Fábio atendeu uma única paciente. Mas uma paciente... Tá, mas ele com a bagagem que ele tem, atendeu essa paciente que descobriu isso, ele vai publicar. Não significa que isso vai validar o resto da humanidade. Mas sim, é uma opinião que vale ali. Como eu falei para a Patrícia, mesma coisa. Um artigo de Frois vale mais que 3 artigos de outro, que não tem experiência na área. Né? Mas sabe, quem fala isso é que nunca publicou nada. Sabe por quê? O artigo de uma pessoa ou de um caso vale, e vale muito, porque o relato de caso, ele é da literatura mundial. Então o cara pode relatar um caso que vale muito. E esse caso pode servir de base para outros artigos com uma casuística maior. E a opinião do pesquisador vale muito. Quando a gente pesquisa, eu posso fazer uma revisão de literatura e eu tenho que dar a minha opinião de tudo que eu li. Simples assim. Isso é metodologia da pesquisa. Esse povo não sabe nada. Opiniões, né, Fábio? Sim, claro. Artigo opinião.
motivos são opiniões, tá? É claro, claro. Eu vou pegar e vou concluir. Qual é a minha conclusão? A conclusão do artigo é a minha opinião. Então eu sempre terei a minha opinião. Porra, ignora, ignora. Ignora. A Priscila Afonso falou: eu tenho certeza que eu vou descobrir. Vou sim, Priscila. Vou descobrir por que o Botox tira o ozônio, sim. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É o ozônio que tira o Botox, né? Não o Botox que tira o ozônio. É verdade, Bianca. Obrigado. Eita, eu não estou conseguindo rolar aqui. Ah lá, por isso que o Fábio é top. Tem alguém perguntando sobre curso de Botox. Ó, do jeito que o Fábio é, logo ele vai lançar um curso de Botox. Mas Bianca do céu, eu tenho que estudar tanto, cara. Agora, assim, meu próximo curso agora é de ultrassom microfocado. Cara, eu estou dando curso de ozônio ainda, tem vários cursos aí agendados no Brasil. Mas hoje eu estou preparando um material topzera, com muita ciência, muita fundamentação e prática também, de ultrassom microfocado. Então, aguarda que esse ano ainda vocês vão ver Fábio Borges falando bastante, aprofundado, muito de ultrassom microfocado. Então, Bianca, para eu entrar em sala de aula, eu tenho que estudar muito. Então, eu não estou com tempo ainda de estudar ozônio. Claro, hoje eu estou só aluno. Então, eu já fui aluno do professor Milton Beltrão em São Paulo. Agora, você é aluno do Casal Beleza em São Paulo também. Então, assim, eu estou estudando para ter conhecimento. Para a hora que eu achar que vale, claro, primeiro ter ambulatório, ter prática, depois pesquisar bastante, aí entrar para poder falar. E aí, Bianca, uma coisa que Deus me deu um talento que eu não consigo falar muito sem dar respaldo àquilo que eu estou falando. Eu não consigo entrar em sala de aula e falar e não citar o que eu li. Então, para eu entrar em sala de aula para falar de Botox, eu tenho que ler bastante para poder levar a literatura para a sala de aula para que o aluno tenha confiança naquilo que eu estou falando. Claro. Ó, tem uma pergunta para nós aqui, ó. Fala aí. Tem vários elogios. Fábio, por favor, pesquise ultrassom microfocado associado a bioestimuladores. Nunca te pedi nada. Ah, sim. Olha, Fábio tem ciência. já há estudos de microfocado com hidroxiapatita, microagulhamento. Isso eu já estou palestrando sobre isso já. Mas eu vou trazer muito mais coisa. Tem bastante coisa aí para a gente ver. Ó, a Mirella perguntou para nós aqui, ó. Falem de ultracavitação focalizada. Legal, a gente falou isso, né? Sim. Eu vou tentar recuperar o outro, mas... Sim, o conceito básico de ultracavitação é que no tecido-alvo a dose tem que estar acima de 3. Então, a focalização sempre, a princípio, sempre vai levar a dose acima de 3. Então, se você tiver uma ultracavitação focalizada ou um ultrassom focalizado, ele é ultracavitação, porque lá no tecido-alvo a dose realmente é bastante alta. Então, falou em focalização, já pense logo em ultracavitação. É o que a gente estava falando antes, né? Existem várias maneiras de fazer essa onda ser mais forte. Essa cavitação ficar mais forte. Ou você abaixa a frequência do cristal, ou você aumenta a potência de saída e coloca uma era pequenininha. Ou você faz como a KLD, coloca um sistema muito tecnológico aqui, ó, que ela vai ter, agora ela vai ter 3 pontos de ultracavitação. Então, isso que o Fábio explicou, né? Tem a zona do campo próximo, do campo distante. São 3 desse daqui. Ah, Bianca, mas aí um vai interferir no outro e vai anular. Não vai, porque não vai. Já fez isso. Então, aqui a gente usou um peixe um pouquinho diferente do que era do Cavix. Aqui a gente tem um peixe que parece um leque. Então, ele vai ser multidirecional. Conforme uma faísca, né, desse peixe, uma onda, conforme ela coincide uma com a outra, como se fosse assim, ó. Então, nesses pontinhos onde elas estão incidindo, uma se sobrepondo à outra, em cada ponto desse, eu tenho aquele ponto de ultracavitação, que a gente chama, que é aquele ponto de concentração máxima de energia. A gente chama de... faz isso? Eu sei porque a gente tem um laudo. Da mesma forma que o pesquisador, quando ele faz uma pesquisa, quem valida a pesquisa dele? O comitê de ética, a revista que publicou, né? O instrumento que ele usou para validar. Lá na empresa a gente também tem os laboratórios que têm os instrumentos próprios
que seguem as leis do Inmetro, o IPT, por exemplo. Então, tem esse pessoal que vai falar, não, KLD, você está vendendo gato por lebre aqui, volta lá e fabrica de novo. Então, a gente vai lá e faz de novo e prova, porque a gente tem que validar, senão se fosse assim, ficava fácil, né? Sim, Poderia fabricar qualquer coisinha, nada a ver e vender lá, né? Mas sim. não é, né? A gente tem que provar. Ah, você falou que sai 72 watts daqui? Então, ele põe numa balança. Ah, tem 72 watts mesmo o aparelho. Ó, tá correto. Nas universidades tem os tanques de hidrofone que mapeiam phase, mapeia BNR. Com hidrofone a gente vê. Isso aí mesmo. Isso mesmo. Então, assim, as empresas sérias submetem os seus equipamentos a esses laudos, a essas análises, que não tem medo. Sabe fabricar e sabe que o que vai ser colocado, o que vai dar no laudo é aquilo que elas propõem a fazer. Tá valendo, isso mesmo. Só que você tem as más línguas que vão sempre falar, não tem jeito. Sempre vão falar, né? Mas que bom que a gente sempre vai ter pessoas de peso do nosso lado, que acreditam na gente, né? Isso faz toda a diferença. Porque, sim, tem vocês que estão assistindo a gente, sem os Fábios Borges da vida, e a gente não é porque hoje a gente está no mundo de uma guerra, né? A gente vive num país polarizado, de esquerda e direita. Sim. É uma guerra, até dentro das famílias, as pessoas deixando de ter comunhão, deixando de ter amizade por causa de política. Né? O político não está nem aí para você. Caramba! E a gente vê um pouco dessa guerra também no nosso meio, né? Algumas empresas de cosmetologias também se engalfinham e algumas empresas de eletro também se engalfinham também, né? E a KLD é muito antiga, né? A KLD é uma das primeiras, né? Então ela tem que ser respeitada nesse aspecto. Se a KLD não está vendendo o que deveria vender ou não está colocando no mercado o que é problema dela. Assim, a gente, assim, claro, eu não estou ligado a nenhuma empresa. Hoje eu tenho duas empresas que são minhas mentoradas, a Medical Sun e a Buddy Health. Eu oriento elas porque elas contrataram o meu serviço de mentoria. É diferente, mas eu não trabalho para elas. Eu sou apenas o mentor delas. E torço para que elas deem certo, assim como eu torço para todas as outras que deem certo também. Por quê? Se a KLD estiver forte e muito bem, todos nós vamos nos beneficiar por bons aparelhos, boas técnicas, pesquisas. Vai ser bom para todo mundo. Poxa, a gente hoje eu quase não vejo hoje a Bioset. A Bioset... Cara, eu queria ver a Bioset mais em alta, queria ver a Bioset lançando coisas, fazendo coisas, mas, enfim, não vou entrar também no mérito, mas isso entristece. Assim como a KW um dia sumiu. Não tem mais KW. A KW era junto com a KLD. Então, esse tipo de coisa... A KW é uma história pesada, né? A KW daria para fazer uma novela da história. Porque, enfim, o cara fez as coisas de má fé, né? E aí, quando a gente faz as coisas de má fé... Não dá. Não é que ele deu castiga, mas ele tá vendo. Cada um. É que nem diz aquela frase, né? Que eu não sei quem que inventou, mas é muito verdadeira. Que naquele dia a pessoa não conseguiu orar, ela só chorou. Né? Aquela foi a minha oração mais sincera. Eu não chorei, eu não consegui nem orar a Deus, eu só chorei. Mas Deus viu você ajoelhado lá. Deus som dos corações. Então, quando Deus você som dos faz corações. Coisas querendo passar a perna nos outros, eu acho que ele vê também. E não é que ele vai te castigar, mas não vai te beneficiar também, entendeu? O mal não vence, Bia. Né? O mal não vence. Diz assim, manda mais perguntas. Tem mais perguntas? Ó, tem mais uma que chegou agora, nesse minuto. Fala. Professor, Sonofocus é um bom aparelho? O Sonofocus da Ibramed. Sim, é um bom aparelho pelo seguinte, é um equipamento de ultrassom focalizado. Quando a Ibramed botou ele no mercado, deixou meio que livre para as pessoas utilizarem. E muita gente estava com desagrado, porque ele estava incomodando demais, a pele sofria com o equipamento. E aí a Ibramed orientou um protocolo. Não, tem um côncavo lá, né? Isso, é uma cerâmica côncava que acompanha ali o copinho, tipo um copinho. E aí a Ibramed colocou uma metodologia, um protocolo de uso, que as pessoas começaram a reclamar, porque não dava resultado. Não dá resultado. Por quê? Como as pessoas estavam com desagrado, a Ibramed, para ter segurança, jogou a dose para baixo.
E aí não deu resultado. E muita gente reclama, professor, eu vou vender meu aparelho tá ruim, não sei o quê. Então eu não sei quem perguntou se está ainda com essa orientação antiga. E quando eu comecei a dar aula e peguei o aparelho, eu fiz alguns testes no aparelho e refiz o protocolo, aumentei a dose que a Ibramed havia colocado para que houvesse segurança e a pessoa tivesse resultado. E aí eu orientei usar o gel gelado. Então, o gel para usar com Sonofox tem que ficar na geladeira. Põe um gel gelado na pele e usa para ele proteger a pele. E aí a gente colocou uma dose que dava resultado e seguro. E as pessoas começaram a ter resultado. Mas hoje eu quase não vejo mais comercialização de Sonofox. O negócio deu uma parada, não sei. Eu não estou vendo mais comercialização. Olha, eu acredito que o CABS, né, essa proposta de ultracavitação plana, dinâmica, trouxe uma divisão ali para esse tipo de equipamento, né? Porque lá no equipamento que tem o copinho, a gente vai pôr o gel, vai pôr o plástico filme, e aí a gente vai disparar. Então, assim, isso leva tempo. Então, às vezes, também foi por isso que as pessoas desistiram. Porque é muito mais prático você fazer a aplicação leva menos tempo, é mais fácil para o profissional. A gente pensa nisso, né? Time is money. Enquanto ela tem um aparelho, uma pessoa com um aparelho do tipo desses aí focalizados, ela consegue atender 4 com ultracavitação dinâmica, né? A proposta da ultracaptação focalizada é ele ficar parado. E dependendo da região, são vários pontos e você perde um pouco de tempo mesmo. A gente não teve aqui no Brasil um estudo comparativo, claro, a KLD não vai comparar, mas talvez uma faculdade poderia ter feito um estudo comparativo para verificar, né? Efetividade, praticidade, tempo de aplicação, a gente não teve. Mas algumas pessoas reclamaram mesmo do tempo de aplicação, que era muito grande. E o CABX, ele remete ao ultrassom tradicional que todo mundo já está acostumado a utilizar. Todo mundo está acostumado a ficar ali, ó. Aí fica batendo papo com cliente, trocando uma ideia. Como se fosse hoje, esse aparelho que está aí na mão do Fábio, aqui, ó, que é um modelo anterior a esse aqui, ó. Que é o CABX. Ele não tem a... CABX agora, né? Ele não tem a... O Fábio subiu no palco com o aparelho, né? E deu aquela palestra, aquele show que ele faz, né, gente? Vocês já sabem. Explicou tudo sobre ultracaptação, tá? Daí teve uma parte prática, mas foi bem breve. E eles etiquetam todo o equipamento. Então, como o equipamento tinha uma cor que era diferenciada, esse azul violeta, que é da cor da minha blusa, né? Já, logo de cara, já iam saber. Então, passaram uma fita branca que colava até a alma das pessoas no aplicador, lembra disso? Aí, sim, a gente terminou a palestra, a gente foi ali para trás do palco e pegamos o equipamento. E o pessoal, né, foi saindo da palestra, porque era bem no horário. Era a palestra do Fábio em seguida intervalo. E eu fui empurrando o equipamento. A hora que eu olhei, tinha uma multidão vindo. Eu falei, acho que o pessoal tá saindo pro coffee, né? E eu e o Fábio andando. Lembra disso? Eu, você e a Flávia. Sim. A gente andando. Daqui a pouco, era atrás de mim que estavam andando. Mas não atrás de mim, por causa do Fábio, lógico. E por causa do equipamento. Eu falei, esse é o equipamento. As pessoas sempre eu falei, calma, eles vão pro estande. E aí eu lembro daquela multidão, assim, no estande. Então, foi legal. Se não fosse uma técnica realmente que tinha uma inovação envolvida, não ia acontecer isso, né? Não, é verdade. Até ia acontecer porque o Muso tem lá as fãs dele, né, gente? Vamos lá, tirar foto. Não, as meninas são tão carinhosas. Não, as meninas são muito carinhosas, as meninas são muito legais. Assim, o congresso é um local de passar conhecimento, de adquirir conhecimento e de conviver. No congresso, né? Isso, muito bom. Eu convivo muito com as pessoas, é muito legal, adoro o congresso. E estamos chegando. Vocês vão estar no chat aqui em São Paulo? A gente vai, nossa, pelo amor de Deus, a gente vai em tudo. Já colocamos um painel lá na KLD com todos os folders. Sabe? Legal. A gente vai de novo, porque faz 2 anos que a gente não faz isso, né? A gente está com sede, né? A gente está com sede de um congresso legal, né? Sim. Não, eu tomei todas as vacinas que tem, porque se não puder entrar, eu tomei todas as que tem. 7 doses.
Vem cá, e a KLD vai lançar alguma coisa agora no Chat São Paulo? Não. A Kylie deve lançar várias coisas. Várias? Antes até. Peraí, várias coisas é mais de uma coisa, é isso? São várias coisinhas, assim, várias coisinhas que a gente vai lançar. Tem algumas Tá linhas que a gente estava em falta de fisioterapia também. Agora a gente vai voltar com elas para o mercado. Tem alguns aparelhos novidades. Tem alguns aparelhos que ainda estão sendo estudados também. Tem assim, no projeto, tem uns 4, 5 lá. Legal. Sabe? Que fica na bancada de teste. Enquanto ele é um protótipo, a gente fala que ele é um Frankenstein, né? Porque ele pega, vou pegar esse conector aqui que é de outro para colocar nesse, para ver se funciona assim, para depois elaborar, né? Um pré-projeto. É tipo o nosso projeto de pesquisa, né? A gente faz primeiro um pré-projeto, depois faz o projeto. Então, a gente está na fase de pré-projeto com vários aparelhos. Mas que vão lançar, vão ter acho que uns 4 ou 5. Ah, que legal. A gente vai voltar com força total no evento, a gente tem que ter, né, lançamento. Tem que ter, porque assim, uma empresa... Travei, gente? Será que travou de novo? Não podemos ficar parados. Voltou? Travou, mas voltou. Voltou. Voltou, gente? Voltou. Né? Voltou. E aí, mais pergunta, Bianca? Qual mais pergunta que tinha? Tinham mais perguntas, né? Eu creio que a gente respondeu todas de ultracavitação. Era sobre o focalizado, era sobre o feixe focalizado, se era HI, de baixa frequência, se tem mais eficácia ou não. Acho que era só essas mesmo. Meus comentários travaram, não estou conseguindo mais ver nada aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal não está mais perguntando, está só elogiando. Fábio, ótimo. Fábio, professor Fábio é show. Apesar do tempo de aplicação, tenho resultados. Ela falou que tem resultados ótimos com a ultracavitação focalizada. Legal. Do sonopólio. Então, muita gente, depois que eu sugeri uma mudança do protocolo, muita gente começou a ter bons resultados com o equipamento. Como eu falei, é um bom equipamento, não é um equipamento ruim, não. Então, tá vendo? O que precisava era um ajuste fino ali, Sim. né? Sim, porque assim, você que é empresa... A gente faz estudos que, às vezes, na teoria, é uma coisa, né? Como que é aquela frase que fala, na prática, a teoria é outra? E perfeito, sim. Às vezes isso acontece. Nossa, eu fiz um equipamento achando que ia ser ótimo. O Mantos mesmo, né? O Mantos mesmo foi assim. Essa questão dele estimular o sistema linfático veio depois, por acaso, porque durante o teste clínico foram descobertas outras funções. E aí foi adicionado ao aparelho outros, por exemplo, a ideia de colocar o protocolo que fazia fono e ontoforese ao mesmo tempo, acho que apanhou pra caramba também. Porque ele andando não fazia ontoforese. Não, e o rolinho não fazia ontoforese na face. Né? Na verdade, assim... Isso foi coisa que descobriu depois. Então, assim, talvez se a empresa pôs o equipamento no mercado, mas não fez esse teste clínico, aí não sabe. Mas daquilo que eu falei com você no começo. Não fica? O que precisa? Gordura mais dura atende como? Né? Sim, mas daquilo que eu falei com você, muito dessas pancadas que a KLD tomou, talvez fossem minimizadas com a pesquisa lá na Patrícia, por exemplo. Então, assim, talvez hoje a KLD possa pensar um pouco diferente, né? E fazer o que as outras estão fazendo, Bianca. Não tem jeito. O P&D tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. E detalhe, o seu P&D tem que publicar, porque trabalho bom na gaveta não serve para nada. Tem que publicar. E tem muito P&D de muita empresa que publica, e é legal isso também. Mas, além do P&D, uma pesquisa fora independente também tem que acontecer. Porque aí você cala a boca de quem gosta de falar mal. Cala a boca de quem mete o pau gratuitamente. As pessoas querem falar. Sim, quer falar. Não, o aparelho é ruim, mas ruim por quê? Você pegou? Você viu? Não, mas eu já conheço, assim, eu conheço tanta gente mau caráter, Bianca, que a pessoa nunca viu, nunca pegou, mas fala mal. Assim, eu conheço também. Sim, terrível. Assim, é desagradável. São pessoas assim,
ou mal amadas, ou mal comidas. Eu não sei o que acontece com essas pessoas. Mas assim, é esquisito. Então, assim, para evitar isso, mulher, Marcelo, Fábio falou para você investir em pesquisa. Não tem jeito, é caminho sem volta. Empresas que eram pequenas hoje estão grandes porque estão investindo em pesquisa. Não tem jeito. E para vocês pararem de ficar tomando fofocada, de quem de repente só sabe fazer isso. A gente precisa entender melhor. E se a gente entender melhor da nossa tecnologia depois que ela já está em campo, sem dúvida agrega. Né? A gente tem todos os testes que comprovam eficácia. Mas se a gente tiver um teste a mais, que nem eu te falei, né? O que é melhor para gordura mole? 950 ou 2,750? Sim, isso é legal, isso é legal. Um trabalho, né? Sim, isso é legal. Fez um trabalho com plasma e a gente teve uma pequena amostra disso que você está falando. O professor Rodrigo fez um trabalho para levar... Qual Rodrigo? Fabrício? Rodrigo Fabrício, Sim, gente muito boa. Plasma para levar para aquela tipo rodada de negócio, só que de palestras, né? Que tem para brasileiros de Harvard. Então ele foi convidado para ir e para apresentar alguma tecnologia do Brasil e ele escolheu o Ijaplasma. Que legal! Então, aí a gente emprestou equipamento para ele e aí ele fez num porco em vivo. Que legal, em vivo? Olha que top! É super legal, só que o problema foi que ele não conseguiu publicar ainda, porque mudaram, e a Patrícia falou exatamente isso para mim na mesma época, que mudaram todas as normas lá do Comitê de Ética, então tá super difícil publicar isso tudo em animal. Tá dificílimo. Um veterinário, nossa, o Rodrigo gastou muito dinheiro, coitado. Ele tinha um veterinário que era responsável pelo animal, caso acontecesse alguma coisa. Não aconteceu nada com o animal. O porquinho ficou bem. Ele falou, nossa, você foi até pra abate, porco, sabe? Deu tudo certo com o porco. E não adianta. Não aconteceu nada, ficou vivo, não teve aquele mau contato, né? Foi no biotério, na Universidade de Alfenas, lá. Sim. E ele não conseguiu publicar, mas ele vai conseguir, ele arrumou uma outra maneira de publicar. E enquanto isso, a gente publicou os dados lá no e-book. Mas ele viu que histologicamente não teve necrose, não teve inflamação. O nível de inflamação que teve depois do plasma, ele usou na potência máxima. Foi igual ao do microagulhamento. O microagulhamento não tem inflamação. É porque o processo inflamatório é baixo no microagulhamento. Então a gente fala que não tem, né? Muita gente fala, mas tem. Não tem porque é baixo. Mas tem um processo né? controlado. Então, ele foi parecido com o do microagulhamento, mesmo nas doses maiores. Por isso que a gente consegue fazer full face. Tem vários artigos, né, comparando o plasma com o CO2, por causa desse efeito que só o plasma tem, né? E daí, o artigo de vocês, você e da Patrícia, das canetinhas, nossa, eu falo para todo mundo, eu falo, é caneta chinesa, que não dá para comparar, porque você não vai comprar caneta chinesa, meu Deus do céu. É só um estudo para comparar, né? É claro, a gente consegue ver o plasma, né? A gente tem como medir. Lá dentro da KLD, a gente tem como medir também. Sim, tem. A gente fez um outro trabalho agora. Né? É mais legal que isso tudo. A gente fez um trabalho agora comparando eletrocautério e jato de plasma. E os dois deram resultado. Só que o plasma mostrou menos processo inflamatório, menos edema. Então, teoricamente, mais seguro. O plasma, ele é menos lesivo do que o eletrocautério. Então, hoje, na opção, se a pessoa puder comprar um jato de plasma, é o ideal. Agora, essa questão do humano que você falou, do animal, ela é bem complicada. Para animal está muito difícil. A gente fez um trabalho de pesquisa muito legal. A Patrícia arruma lá umas meninas loucas da vida. A gente fez com TK-terapia, que é radiofrequência. A gente pegou lá umas meninas, a gente fez uma aplicação. Num grupo, era uma aplicação por semana. No outro grupo, 2 aplicações por semana. A gente queria avaliar se 1 ou 2 aplicações por semana é o ideal. Então, a gente fez uma aplicação por semana e no outro grupo, 2 aplicações por semana. A gente pegou um pedaço da pele antes, em vivo, tirou lá um pedacinho da pele das meninas, fez a aplicação de radiofrequência, TK-terapia, 24 horas depois tirou um outro pedacinho da pele das meninas, 3 dias depois das meninas voltaram, tirou outro pedacinho da pele, 7 dias e 15 dias, as meninas foram comparecendo lá na clínica da Patrícia, lá da Eneida, e a gente foi tirando um pedacinho de pele para poder não fazer animal. Só que, para fazer nessas meninas,
Só umas loucas aqui no Brasil que deixa fazer isso, tirar um pedaço de pele 24, 3 dias, 7 dias e 15 dias. Sim. Só que aí, Bianca, a gente provou. Fica cicatriz, né? Sim, a gente verificou a evolução do processo inflamatório de 24 horas até 15 dias, de uma aplicação por semana e 2 aplicações. E aí a gente provou que uma aplicação por semana dá um processo inflamatório menor, mais controlado e colágeno tipo 1. 2 aplicações por semana, muita inflamação, edema e colágeno tipo 3. Só que não é todo lugar que você encontra voluntárias que deixam tirar pedaço da pele 24 horas, 3 dias, 7 dias e 15 dias. Eu estou imaginando a dificuldade que o Fabrício teve. Ele tem que arrumar, de repente, uma revista no Brasil com fator de impacto alto e tentar publicar aqui mesmo. Eu acho que ele não vai conseguir publicar assim. Ele foi convidado para escrever um capítulo de um livro. Mas é diferente. Ele vai tentar publicar ali para depois fazer outro, né? Ele vai ter que fazer outro. Mas o capítulo de livro ele tem um peso. Mas o capítulo de livro, ele muitas vezes ele é interno, ele é pessoal. Já o artigo científico, ele tem uma expansão maior de divulgação. Sim, a gente sabe, mas então, se eu fosse ele... Só para a gente espalhar, né? Porque tem que publicar os dados para poder mostrar, né? Ver uma revista de fator de impacto alto no Brasil, que de repente não tem essa questão do animal e consiga publicar uma que tenha o índice lá indexado na PubMed. E tem revista no Brasil boa, só tem que verificar. Porque tem que, é o que você falou, tem que publicar numa revista de impacto, né? Não adianta publicar numa revista... Uma revista meia boca, não adianta também. Exato, não adianta. Isso. Bom, Bianca, mais perguntas? Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma. Estão perguntando aqui, ó. Eu tenho cavicel, posso usar a lipocavitação em pós-operatório? Bom, lipocavitação, entendi. Pode usar falou o nome de um equipamento, que é... Não, sim, o Cavicel 40, sim, eu conheço. Isso. Ela perguntou se pode usar a lipocavitação em pós-operatório. Tá, mas qual o objetivo terapêutico? Pós-operatório agudo, subagudo ou crônico? Tá no ar. Não está. Eu acredito que seja pós-operatório recente. Quando elas perguntam pra gente, é sempre pós-operatório recente. Tá, e aí qual é o objetivo terapêutico? O que eu quero com uma ultracavitação de baixa? A gente recomenda. Nós estamos falando o tempo todo aqui, né? Fábio já falou isso desde o começo. A ultracavitação aqui é uma onda lesiva. Eu tenho pontos que concentram energia que geram cavitação instável em cima de cavitação instável. Então, não é recomendado. A gente não a gente tem uma sombra, né? Mas vemos uma luz no fim do túnel com o artigo da Patrícia, que ela tem muito pacientes em seroma. Mas ainda não é um negócio para a gente sair aplicando, assim, como ultrassom terapêutico. Né? Mas deixa eu colocar uma coisa. O Cavicel 40, ele é uma ultracavitação de baixa, 40 kHz. Diferentemente, por exemplo, se eu pego o Cavis, por exemplo, que é uma ultracavitação, só que se eu utilizar com níveis dosimétricos mais baixos, ele funciona como um equipamento de ultrassom, não é isso? Se eu utilizar, por exemplo, no modo pulsado, com doses baixas, ele vai ter efeito de ultrassom. Então, é uma diferença, por exemplo, de você pega um de 900 e quantos kHz, esse aí, o teu? 950. 950, sim. Próximo de 1 mega, né? Que é próximo de 1 mega. Então, seria o efeito de 1 mega. Mas nós temos esse também, ó. Essa probe, que é de 2,750, que é próximo de 3 mega. Próximo de 3. Então, assim, claro. Sim. Então, se eu uso esse equipamento com níveis dosimétricos mais baixos, eu tenho efeito de ultrassom terapêutico. Nesse aí tem modo pulsado também? Tem. Ele tem aquelas frequências de 16, 48, isso, então. Vários tipos de ciclo. Sim, então assim, eu consigo usar essa ultracavitação como se fosse um equipamento de ultrassom. Basta eu ajustar níveis dosimétricos mais baixos, utilizar o modo pulsado. Então, quando se fala em pós-operatório, eu sempre pergunto, qual o objetivo terapêutico? E aí, pós-operatório fica muito no ar se você não falar o objetivo terapêutico. Tem uma outra aqui que pergunta do seu livro. Essa alteração de parâmetro que tem no seu livro deve ser da ultracavitação.
Ó, Alteração de parâmetro? Qual é, foi a alteração de parâmetro? ó, coloquei aqui na tela, ó, apareceu aí. Essa alteração de parâmetro é Mac Alessandro. Mas que alteração de parâmetro? Deve Se a gente ser, falou tanta coisa. devia ser alguma coisa que a gente estava falando, A gente sabe? falou tanta coisa. A respeito da ultracavitação. Agora eu não sei mais como faz para sair a pergunta. Ah, já achei aqui. Viu, gente? Eu sou tecnológica, mas até um certo ponto só, hein? No celular eu não sou muito tecnológica, não. Sim. Mas Tem, não sei, a gente falou de tanta coisa. Tem mais alguma? não, tinha uma aqui, mas sumiu. Que era uma falando sobre eletrocautério. Quanto tempo demora para cair as casquinhas? Depende, Depende também, depende. né? Depende da pele, depende da lesão, se foi eletrocautério, se foi plasma. Mas na média, até uma semana já cai. Normalmente, até uma semana já cai. Até porque a própria cliente começa, aí passa toalha, aí esfrega, e acaba caindo. Então, até uma semana já cai. O nosso plasma, a gente tem o modo fracionado, né? O modo pulsado. E lá, Sim. se a gente usar um modo pulsado de 10 Hz, por exemplo, ele vai dar, né, um pulso por segundo, né? Não, é 10 10 pulsos por segundo. 10 frequências Hz. disso, nossa, 10 pulsos por É, segundo, né? 10 sim, Hz. sim, Então, tem sim, 10 Hz, tem 5 Hz, tem 1,8. Então, 10 Hz é um pulso por segundo. É mais fraco. Então, se a gente colocar uma intensidade bem baixa e colocar esse modo pulsado, ele fica bem fraquinho. Então, às vezes, sim, 3 dias caiu a casquinha, né? Então, vai sim, sim, depender sim, sim. bastante, né, do Depende do nível aparelho. de lesão, né? Se você faz uma lesão mais profunda, a casquinha é mais enraizada, mais profunda, demora mais a cair. Por exemplo, eu posso usar o modo pulsado para poder fazer uma varredura. Então a casquinha é Sim, a gente muito mais faz. tranquilinha. Sim, Sabe a casquinha é mais tranquila. aquela pele assim que é toda enrugadinha aqui em Sim, cima? sim, Tem sim. muita flacidez, mas a Sim, pálpebra tá enrugada, tem algumas ruguinhas aqui, não sim, tem tanta pitose, mas, né, precisa dar aquele up. Aí o modo sim, funcionado vai super bem. Dá sim. aquele, Legal. sabe, abre o olho, assim. Eu tava Sim. vendo, né, que quando a gente passa lápis aqui, mulher, a gente descobre logo quando a gente precisa do jato. Porque se você passa o lápis aqui, ó, embaixo, e ele fica aqui em cima, já tá na hora de você pegar o jato. Que tristeza, né? Ó. Meu, já tá quase na hora, gente. Ai, não, eu tenho que fazer, rapaz. O meu olho tá caindo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Não, imagina, gente. Eu vou fazer 40 anos, tá bom, né? Até, pra quem vai Ah, ouvir. mas tá bom para 40 anos. Tá, vai a musa da KLD. Tá bom. Ah lá, ó, o muso da eletroterapia, gente. Ó, nós temos mais perguntas. Não, gente, ó, não tá aparecendo aqui pra mim, ó. Não tá aparecendo as outras perguntas, então acho que eram só essas mesmo. Se caso ficou mais alguma pergunta, vocês podem mandar aqui para mim depois, né? Se for alguma pergunta para o Fábio para responder depois, eu até posso mandar para ele, mas Vai. tem que ter paciência para eu ter uma hora na agenda do homem para ele responder, tá, gente? Não, você manda um zap com a pergunta, eu respondo com áudio, você grava a tela do computador com áudio e depois você posta, Olha, sem problema. excelente. Adorei essa É, ideia. Tá vendo? Por isso que é, o pessoal gosta de você, Fábio. Você é é. uma pessoa que é acessível. É verdade, você é a Patrícia, a mesma coisa. Mas São tem que pessoas, ser. são pessoas Deixa eu, acessíveis, né? Que dá mas pra deixa eu gente falar uma. conversar. Não é aquele negócio Mas assim, ó. não, mas mulher, Né? mas assim, você é a prova viva dessa minha acessibilidade. Acabei de falar. Quando eu comecei, olha, o teu pai me ajudou, a empresa me ajudou, um cara que me ajudou foi o Nivaldo Parisotto, o Nivaldinho. Porra, Tô Nivaldo. apaixonada pelo Sim, Nivaldo. Ah, Nivaldo. Rapaz, chama. assim. Então, assim, gente do nível alto e que eram acessíveis. Então, Bianca, não tem como não ser acessível. Simples assim. Então, assim, na minha trajetória, na minha Jesus estrada, era eu. acessível, né, Fábio? Pô, Quem perfeito. somos Pronto, nós, pronto, pronto. né? Aí lacrou. Jesus era. Então, se a gente se espelhar em Jesus só um pouquinho, a gente vai ser humilde, vai ser simples e vai buscar ser poderoso naquilo que se propõe a fazer. Eu procuro ser poderoso naquilo que eu me proponho a fazer. Sabe por quê? Eu estudo muito, muito, para não deixar, ó, tá, mas publicou aonde isso que está me falando?
aí a conversa acaba, e, enfim. Então, simples assim, simples assim. Então, assim, é bom ser simples, é bom ser humilde, mas é bom ter poder também, com conhecimento, não com É porque vaidade as pessoas extrema. confundem. Ser simples É, não é coitadinho, pobrezinho. não, Ó, não, não, ser não, simples não, não é não. isso, não. Tem a ver com Não. outras coisas, né? Assim, a única vaidade hoje que eu admito é usar um bom filtro no Instagram para poder esconder as ruguinhas. O resto tá tranquilo. Eu não uso nada. Ó, Mas pode usar então. Pode usar o meu filtro esse, ó. É um filtro de cor. Ele só deixa tudo mais tonalizado, tá? Ó. ficou bem Não bacana. Mas esconde as rugas não, ó, tá? As rugas estão aí. mas eu nem sei usar filtro. Mas eu acho legal quem use filtro. Legal. Se a pessoa vai se apresentar, se apresente da melhor forma possível. Essa é uma vaidade aceitável, perdoável e tem que fazer mesmo. Quer aparecer? Apareça bonito. Simples assim. Os únicos filtros que dá para usar é do Instagram e o filtro solar, né? O resto, Tá bom, isso, pronto, deixa para lá. Simples assim. Bianca, querida, vamos jantar? Que eu já tô com uma fome miserável. Vamos. Se você estivesse aqui em São Paulo, você podia vir jantar aqui em casa, hein? Mas Oh, chave. tá juntos no Estética Cainha, hein? Se Deus quiser, estaremos lá. Tá Ficou bom? feito o convite aqui em rede nacional. Isso a Globo não mostra, hein, pessoal? Tá, beleza. Aceito o convite. Fábio, obrigada, viu? Obrigada de Nada, coração, ó. Pela sua Beijo. paciência que caiu, Tamo né, junto. aqui, Nada. às vezes, por todo o conhecimento que você compartilhou. Com certeza a gente sai mais inteligente sempre de uma conversa com Que você, bom. né? Que Porque bom, sempre que bom. a gente aprende alguma coisa, né, gente? Sim. Se eu puder acrescentar, se eu puder agregar, tá valendo. Tá bom? Obrigada. Beijo. Beijo, Bianca. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau.